Olá, bom dia. Hoje é 22/5/2024, continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, parte 445, Gálatas 1, versículo 18. Eu digo que Paulo foi pelador, porque quando Paulo estava perseguindo aqueles que tinham aceitado Jesus e se batizado no caminho de Damasco, quando ele pegou cartas para prender e até matarem quem segue Jesus Cristo, quem crê em Jesus Cristo, quem estava cumprindo e crendo num novo propósito de salvação, Paulo caiu no chão quando Jesus apareceu para ele e disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Dura coisa para te recalcitrar os arguilhões. Paulo caiu do cavalo e caiu cego, sem enxergar, passou 3 dias sem enxergar. Depois ele voltou a enxergar porque creu em Deus, tomou a decisão de obedecer e fez como Jesus Cristo tinha mandado. Aí ele foi até a casa de fulano, fulano orou e ele foi curado. Saiu as escamas dos olhos dele e voltou a enxergar, então foi pela dor. Depois passou 3 anos, eu fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Depois que ele foi até Arábia e Damasco, ele voltou a Jerusalém. Depois que ele foi em Jerusalém para ver a Pedro e ficou com ele 15 dias. Então Paulo foi ver Pedro e ficou com Pedro 15 dias. Quem é esse Pedro? O apóstolo Pedro. E não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Então o irmão do Senhor Jesus Cristo estava lá. Então ele viu Pedro e Tiago, irmão do Senhor. Então o que é que acontece? Onde é que estavam os outros discípulos, os outros apóstolos? Provavelmente estavam em alguma missão, porque eles tinham aceitado Jesus, se batizado, e a missão deles era pregar o Evangelho, orar sobre as pessoas, fazer as pessoas entenderem e crerem no Evangelho. Então a missão dele era essa. Então ele viu o irmão do Senhor: ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Então Paulo não mentia no que ele estava falando. Paulo era sincero. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia. Então Paulo não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, porque estava em Cristo. Ele não era conhecido, mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já nos perseguia anuncia agora a fé que antes destruía. Então as pessoas naquele lugar, na Cilícia, na Síria, nesses lugares que Paulo passava ensinando o Evangelho, na Síria, nesses países de hoje, na Cilícia, nesses lugares em Damasco, na Arábia, Paulo passou por todos esses lugares pregando o Evangelho, ensinando. Por isso que o Evangelho chegou até nós, até aqui no Brasil, em outras nações, porque Paulo foi grande responsável por essa missão. Paulo conseguia ali verba, conseguia dinheiro, conseguia o capital, conseguia denário de dracmas, dinheiro, e conseguia viajar de navios, de animais, às vezes ia andando, e conseguia divulgar o Evangelho nesses lugares, sendo que esses lugares não eram bem pertinho do território de Israel, de Jerusalém, não, um pouco distante, né? Como é hoje em dia, não é tão perto, questão de 1 quilômetro, 2 quilômetros que a pessoa anda normal de pé. Então, mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já nos perseguia agora a fé, anuncia agora a fé que antes destruía. Então Paulo, quando ele aceitou Jesus, se batizou, quando ele creu no propósito de salvação, depois que Jesus falou com ele no caminho de Damasco, quando Jesus disse: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Dura coisa para te recalcitrar os arguilhões. Paulo disse: quem é que fala? Jesus disse: sou eu, Senhor. Aí Paulo foi, Jesus mandou Paulo ir até a rua direita, tal e tal, falar com Ananias. Ananias orou sobre ele, as escamas, ele ficou bom da vista e foi batizado e passou a anunciar a fé. Então foi pela dor. E glorificava a Deus a respeito de mim. Então eles glorificavam a Deus. Glória a Deus, aleluia. Fulano nos perseguia, ciclano nos perseguia, tentava destruir a nossa fé, destruir nós. Quem seguia a nossa fé agora está anunciando. O que é que eles faziam? E glorificavam a Deus a respeito de mim. Glorificavam a Deus a respeito de Paulo. Glória a Deus, Paulo agora é um irmão nosso, é um servo nosso. Paulo está crendo no Evangelho. Hoje em dia, infelizmente, tem pessoas que quando o outro aceita Jesus, se batiza, passa a ir para a igreja, passa a anunciar a fé, passa a anunciar a fé, a confessar a mesma fé, fica com raiva, com queixa, fica querendo ver a derrota, o outro fracassado, sendo desviado.
não dando certas coisas na vida. Em vez de glorificar a Deus, glória a Deus, fulano está anunciando a fé, seja na rede social, pessoalmente, ou indo para as igrejas. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar para fulano ficar firme, para ele continuar na missão de Deus. Hoje em dia tem pessoas que não glorificam a Deus, tem pessoas que glorificam e que não glorificam. O certo é nós glorificar a Deus. Então, bom dia, tudo de bom.